Marco Rubio disse exatamente o que todos pensam, de forma bem sucinta e rápida, destruindo os argumentos ridículos que tantos americanos estão usando contra o que está acontecendo agora no Irã. E, gente, eu só tenho que dizer, eu adoro esse homem. Marco Rubio é uma verdadeira lenda. Ele deveria com certeza ser presidente. Ele é tão eloquente, tão capaz, tão certeiro. Mas acontece que não foi só nessa guerra que ele foi incrivelmente preciso. Mas, na verdade, anos e anos atrás, em 2018, ele previu exatamente o que iria acontecer agora. E é inacreditável de assistir. É realmente uma obra-prima de conteúdo. É sempre tão divertido ver pessoas que realmente têm integridade. E, em vez de assistir às comparações entre como eram sensatos antes e como estão insanos agora, é realmente bom ver alguém que permaneceu sensato e entende do que está falando. E que está realmente criando políticas baseadas em uma compreensão inteligente e detalhada de um assunto complicado. Mas primeiro, vamos assistir Marco Rubio acabar completamente com aqueles idiotas que não entendem a importância e o significado do que estamos fazendo atualmente. Porque é importante, significativo e é o certo a acontecer. Então vamos assistir. Mas antes, inscreva-se no canal. Eu sou Meira K. Bem-vindos ao Pushback. Estamos tentando comentar sobre fatos reais de forma sensata, como você realmente acredita, e não como a grande mídia tenta manipular sua opinião. Então, se você concorda com qualquer coisa que a gente diz, compartilhe isso com outra pessoa também. Curta, comente, faça a sua parte. Obrigada por fazer parte disso. Vamos assistir Marco Rubio em toda a sua glória destruir, simplesmente destruir. Ah, é maravilhoso de ver. O que posso dizer? Escutem, deixa eu explicar isso para vocês de forma simples, certo? Certo. Escutem, vou explicar em inglês simples. O Irã é governado por fanáticos religiosos lunáticos que querem armas nucleares. Eles querem desenvolver armas nucleares por trás de um programa de mísseis, drones e terrorismo, para que o mundo tema enfrentá-los. Este é o momento em que estão mais fracos. Agora é a hora de agir. O presidente decidiu agir contra eles. Tirem os mísseis deles, tirem a marinha deles, tirem os drones deles, tirem a capacidade deles de fabricar essas coisas. Assim eles nunca poderão ter uma arma nuclear. Por isso o presidente tomou essa decisão que foi correta, tornando o mundo mais seguro. Quando esses clérigos não tiverem mais acesso a essas armas, vejam como eles as usam agora. Pense como usariam essas armas em um ano se tivessem mais. Tão incrivelmente simples. O Irã é governado por fanáticos religiosos lunáticos que desenvolvem armas nucleares, acreditando poder usá-las contra quem não compartilha suas crenças. Os Estados Unidos não gostam disso e veem como um problema, por isso estão lidando com eles agora. Simples e direto. Mas, gente, não é aí que para a genialida de Marco Rubio, porque, como eu disse antes, ele realmente previu isso há muito tempo. Ok. Ah, isso não é 2018, isso é 2015. E esse trecho vai ser ótimo para encerrar pelos motivos certos. Só um segundo, ainda não estamos prontos para mostrar. Está viralizando por todos os motivos certos, porque as pessoas não conseguem acreditar nisso. Esse homem compreendeu o conflito por muito tempo e agora está, com razão, apto a lidar com ele. Estou impressionada, você também ficará. E assim gostaria de encerrar esse assunto. Acho que tudo o que precisava ser dito sobre os detalhes desse acordo já foi dito. Eu realmente quero que isso fique registrado para a história antes de saber o que vai acontecer em relação a isso. Se isso avançar, o Irã usará imediatamente o dinheiro do alívio das sanções para fortalecer suas capacidades convencionais. Isso vai criar o poder militar mais dominante da região fora dos Estados Unidos e aumentar o custo das operações americanas ali. Eles vão criar capacidades de negação de acesso, foguetes para destruir nossos aviões, porta-aviões e navios e seguirão construindo. Esses barcos rápidos podem se aproximar e cercar nossos ativos navais, dificultando cada vez mais a presença das tropas dos Estados Unidos na região. Eles ainda vão colaborar com outros grupos terroristas locais para atacar militares americanos, podendo negar envolvimento. Eles vão nos atacar e elevar o custo da nossa presença no Oriente Médio até tentarem nos expulsar totalmente de lá. Você consegue imaginar ser o cara ouvindo essa resolução? Porque isso estava acontecendo. Isso ocorria enquanto debatiam como sancionar o Irã e o que aconteceria. E você está lá parado ouvindo os americanos insanos. Sempre o Obama, os americanos insanos, não os americanos, os políticos sensatos. Avançar com algo que você sabe o quão prejudicial é e o preço que seu país pagará por isso.
E você está lá tentando esclarecer isso para as pessoas e você diz, registrem isso para a história, porque é isso que vai acontecer. E agora, 11 anos depois, você realmente pode dizer, em primeiro lugar, eu estava certa. O que você sabe é uma boa sensação. Veja o dano que causaram, agora posso corrigir isso. Que experiência inacreditável como ser humano. Eles seguirão construindo mísseis de longo alcance capazes de atingir os Estados Unidos, pois esse acordo não os afeta e continuarão como antes. No futuro próximo, quando chegar a hora, eles construirão uma arma nuclear. Eles farão isso. Nesse momento, eles saberão que se tornaram imunes, pois não poderemos mais atacar o programa nuclear deles, já que o custo será alto demais. Isso não é apenas fruto da imaginação, isso existe no mundo de hoje. Chama-se Coreia do Norte, onde um lunático possui dezenas de armas nucleares e um foguete de longo alcance que já pode alcançar os Estados Unidos e nós não podemos fazer nada a respeito. Um ataque à Coreia do Norte hoje resultaria em um ataque a Tóquio ou Seul, ou Guam, ou ao Havaí, ou à Califórnia. E assim o mundo agora deve conviver com um lunático em posse de armas nucleares, e esse é o objetivo. O Irã também precisa chegar a um ponto em que se torne imune a qualquer tipo de ameaça militar crível, porque o preço de um ataque militar seria alto demais. E então eles se tornam uma potência nuclear estabelecida, e nunca na história do mundo um regime assim jamais possuiu armas tão capazes de destruição. O Irã é liderado por um líder supremo que é um clérigo xiita radical com uma visão apocalíptica do futuro. Ele não é um ator geopolítico tradicional que toma decisões com base em fronteiras ou simplesmente na história, ou por causa de ambições. Ele tem uma visão apocalíptica religiosa do futuro, uma visão que defende um conflito entre o mundo não muçulmano e o muçulmano, algo que ele sente obrigação de provocar. E ele terá armas nucleares. Este é o mundo que deixaremos para nossos filhos herdarem, e talvez também tenhamos que compartilhá-lo. Por isso quero registrar isso para a história. Ao menos, deixo claro que quem se opôs a esse acordo sabia as consequências. Estamos cometendo um grande erro. Temo que aprovar esse acordo dificulte ainda mais evitá-lo. Espero que ainda haja tempo para mudarmos de ideia. Mas aqui está a boa notícia. O Irã pode ter um líder supremo, mas a América não tem. Nesta nação, temos uma república. Em breve teremos novos líderes, possivelmente neste plenário e no Poder Executivo. Oro para que no primeiro dia no cargo revertam esse acordo, restabeleçam as sanções e as apoiem com uma ameaça crível de força militar. Ou seremos condenados por não fazermos o necessário neste momento crítico da história mundial. Que discurso! Que discurso incrivelmente maravilhoso! E que coisa incrível para nos lembrarmos. Esse cara estava acompanhando o acordo dos Estados Unidos, que permitiu ao Irã desenvolver as capacidades nucleares que tem agora, ou que não tem mais, desde os últimos dias. Os Estados Unidos estão indo muito bem, mas esse acordo foi feito por um governo que causou muitos danos. Quando dizem coisas estúpidas como Trump começou essa guerra, é importante lembrar, não foi ele quem iniciou. Trump está tentando acabar com um problema de longa data que vem acontecendo, não só há muito tempo, mas que tem aumentado em intensidade e gravidade. Marco Rubio subiu lá e criticou esse acordo, mas ele também previu o futuro e também previu o fato de que, assim como você tem uma má administração agora, existe a oportunidade e a possibilidade de ter uma boa administração no futuro que possa fazer o bem e corrigir as coisas. E essa é a boa notícia para todos nós que estamos olhando para o mundo, sentindo que tudo está desmoronando. Nós temos a capacidade de colocar pessoas melhores no poder. Temos a capacidade de sermos essas pessoas, de fazer a diferença, de promover as mudanças que são necessárias. Porque nós não vivemos no Irã. Vivemos em democracias livres que nos dão a opção de lutar, e é isso que precisamos fazer. Olha, Marco Rubio ficou lá, atônito e arrasado por um acordo terrível, e dá para ver no rosto dele o quanto está de coração partido. Mas agora, 10 anos depois, ele está fazendo tudo ao seu alcance para corrigir esses erros. Essa é a história do que significa ser uma pessoa livre, com integridade e capacidade de realmente fazer a diferença. Que discurso sensacional, sensacional e um lembrete sensacional para todos nós de que temos uma obrigação. Para não pensarmos apenas no hoje e no amanhã, mas pensarmos a longo prazo e perguntar
Como todos nós podemos fazer a diferença. Obrigada pela atenção a este assunto.